A monarquia absolutista pode ser definida como um governo, um sistema político em que dá muito poder ao rei, ao monarca. Então, um poder concentrado, centralizado. Essa é a definição mais usada sobre monarquia absolutista, e foi um regime político que foi muito famoso e muito usado na Europa na Idade Moderna, né? Aquele período que a gente chama da Idade Moderna. Depois ali de terminar a Idade Média, entre a Idade Média e a Idade Contemporânea, né? Idade Moderna, esse período das grandes navegações, das colonizações, dos descobrimentos, na era dos descobrimentos, é o período também da monarquia absolutista. E esse sistema ele surgiu justamente pela crise do sistema feudal. Estava tendo muita população nos feudos. As cruzadas incentivou muito esse sistema, já que aumentou o comércio, então teve o renascimento comercial, teve o renascimento urbano, as pessoas voltaram para as cidades. Então por isso que é chamado renascimento. E com o renascimento cultural também houve novas ideias, novos conceitos, que vai deixando de ser tão importante a igreja e vai aumentando a importância do ser humano. E nessa de aumentar a importância do ser humano, eles vão procurando novas artes, novas culturas, novas formas de viver, e vai ganhando destaque um novo sistema político, um novo sistema também econômico, que vai depois influenciar no próprio capitalismo, que é o mercantilismo. E a monarquia absolutista ela tem muita importância nessa época, mas não só nela. A monarquia absolutista ela influencia também na nossa época e também deixa muita coisa. O próprio fim dela também influencia na idade contemporânea. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Fabiano, professor de História. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para outras pessoas, deixar o like. Estou iniciando aí no YouTube, buscando monetizar. Então me ajuda aí para a gente ter mais conteúdo de qualidade aqui na plataforma do YouTube. Não esqueça de deixar também no comentário o que você achou do vídeo. E deixar sugestões também de outros vídeos que eu posso fazer, que você queira ver aqui no canal. O absolutismo, a monarquia absolutista, ela foi um regime que surgiu aos poucos, né? Já existia rei na Idade Média, mas o senhor feudal, que era o dono daquelas terras, né? Ele mandava mais, então o poder era mais descentralizado. Tinham vários feudos e em cada feudo, cada região, naquela parcela de terra, quem mandava era o senhor feudal, e o rei não tinha tanta importância política assim. Ele tinha poder econômico, ele tinha terras também, mas ele não era tão influente quanto na Idade Moderna. E essa unificação política, é claro que a gente pensa como algo muito pejorativo e vê isso como algo negativo. O que não deixa de ser verdade, né? Porque é centralização política na mão de uma pessoa só, na mão de uma figura só, que ele meio que decide o que vai ser do país. A gente às vezes tem uma falsa noção de que não tinham pessoas ajudando o rei, né? De que era só ele que mandava. Não era bem assim. Tinham pessoas que o assessoravam, né? Mas óbvio, é um sistema que está ultrapassado. Inclusive as ditaduras, elas têm grandes semelhanças com a monarquia absolutista. Mas esse sistema ele foi usado nessa época e tinha motivos para ele ser usado. Vamos pensar e tentar se colocar no período do final da Idade Média. Tá surgindo ali o comércio. Para a burguesia é um trampo muito grande, é uma dificuldade muito grande entrar em cada feudo, pagar impostos diferentes para pessoas diferentes, usar moedas diferentes. Então tinha que ir na loja de câmbio, trocar moedas para regiões diferentes. Então, para a burguesia era mais interessante essa unificação, porque ela pagaria um imposto só, né? E aí, inclusive, os seus interesses seriam assegurados pelo rei. Então, foi isso que ocorreu. A burguesia ela financiou esse sistema da monarquia absolutista. A burguesia que vai ganhando poder no final da Idade Média, né, chamados burgos, que são as cidades, ou são os comerciantes, esses burgueses, em sua maioria, e depois vai ter muito mais poder do que nesse período da Idade Moderna. Então eles financiam esse rei a ter esse poder político, a assegurar parte dos interesses da burguesia, mas esse sistema ajuda em outras coisas também. Então essa unificação política ajuda a criar os estados nacionais modernos, chamados países. Então vai surgindo ali o Portugal, o pioneirismo, né, português. Depois surge Espanha, vários outros países. Vai surgindo ao decorrer da Idade Moderna. Só depois
que vai surgir a Itália e a Alemanha, né? A Alemanha e a Itália são casos de exceção, que vai surgir só no século XIX, e já é bem posterior. Então tem alguns filósofos que eles vão pensando esse regime, né? Entre eles o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes faz um livro chamado Leviatã, que ele sugere que as pessoas abram mão de uma parte dos seus interesses, uma parte do seu individualismo, né, vamos dizer assim, para fazer um regime em que o Leviatã, essa figura mística, né, ela vai controlando o Estado e vai controlando essas liberdades para ter mais segurança. Hobbes acredita que no estado de natureza, né, selvagem, o ser humano ele fica desorganizado, ele fica selvagem, né? A gente não pode confiar nos outros e tal, nos outros seres humanos, e a gente precisa de ter um poder maior na mão de uma pessoa para poder assegurar essa segurança de cada um. Cada um ia ceder sua individualidade para preservar o coletivo, né? Essa ideia ela ganhou força e foi usada também como base para esse regime. Antes do regime existir, né, é óbvio que tem teorias, né? Então, muitos regimes eles são pensados antes de acontecer, né? A gente pensa duas vezes, né? Se você já viu essa frase, uma vez na nossa cabeça e outra vez na prática, né? Então, antes de criar o celular, a gente pensa em como pode funcionar, de que forma pode fazer, e aí vai ter ele feito, que pode ser diferente, não exatamente ao que foi pensado, mas embasado de uma forma que a gente pensou antes. Um outro teórico que ganha destaque, um dos filósofos que ganha destaque também na monarquia absolutista, é o Jacques Bousset. Ele veio com uma ideia da teoria divina dos reis. Ele fala que o rei ele é uma representação de Deus na Terra. O rei ele é uma vontade de Deus. Então você discordar do rei, você está discordando de Deus, né? Essa ideia dele já pré-existia, né, também no catolicismo, a ideia de que o Papa seria essa figura, né, que era a figura mais importante da Idade Média, né? Alguém que tinha muito poder, que influenciava muitos outros, mas não tinha exatamente esse poder dentro das terras feudais, né? Essa ideia, se a gente pensar um pouco na nossa cabeça hoje, é muito idiota, né? Essa ideia, já que também o Império Romano tinha imperadores e tal, que eram adorados, e os cristãos daquela época tinham que evitar esses costumes romanos. Muitas vezes foram perseguidos por não adorar os imperadores. E aí agora tem essa inversão, né? O rei, ele tem que ser aclamado, ele tem que ser, de certa forma, venerado e apoiado em todas as suas ações, senão você está discordando de Deus. Mas enfim, na época fazia sentido. Um outro filósofo muito famoso é Nicolau Maquiavel. O seu livro mais famoso é O Príncipe. É um livro bem complexo, bem influente ainda hoje na política, né? De você parecer ser honesto, parecer ser íntegro. Então os políticos usam isso ainda hoje. É muito, muito válido a gente analisar o que Maquiavel estava prevendo, né, no seu livro. E já coisas que aconteciam na Itália daquela época, em outras situações que ele cita no livro, também a gente pode trazer para a nossa política de hoje, né? Uma política que é muito de exibicionismo, de você parecer ser uma pessoa que você na verdade não é, para você apoiar e ter o aval da população. Mas Maquiavel, ele nesse livro, ele também fala, né, que só um rei poderia, né, um rei forte poderia unificar a Itália da época dele. Então ele apoia esse regime de monarquia, e ele não diz isso, mas a gente pode inserir no livro dele, nessa ideia de que os fins justificam os meios, né? Então os reis eles poderiam usar e abusar de várias formas para poder se manter, para poder conquistar e se manter no poder, né? Essa ideia é mais ou menos do Maquiavel. Inclusive as ideias dele são anticristãs, né? Foi inclusive proibida depois pela igreja, na Inquisição, o livro do Maquiavel, por ser um livro perigoso. Então ele fala para você parecer ser cristão, íntegro, honesto e tal, só para parecer ser, e você, por meio disso, conseguir o poder e se manter nele, né? De acordo com Maquiavel, é melhor você ser temido do que ser amado, né? Então o Maquiavel ele apoiava esse sistema também, pensava ele como ele poderia ser. Então, como esse sistema, a monarquia absolutista, ele pode contribuir
ou afetar de alguma forma a nossa vida, de que forma esse sistema serviu assim. Como eu mencionei, ajudou a criar os países, né? Essa ideia depois de país, ela vem da Idade Moderna muito por causa da monarquia absolutista, essa figura centralizada. Influenciou nas grandes navegações, a burguesia ela teve o apoio do rei, do monarca. Com as grandes navegações, ela foi influenciada diretamente pela monarquia absolutista e pelo mercantilismo, que era o sistema econômico da época, né, o pré-capitalismo, sistema de busca de metais preciosos, balança comercial favorável, normalmente a economia agroexportador, uma economia também que busca exportar muito, importar menos, busca também explorar, né, para poder lucrar. São sistemas que influenciam também depois no capitalismo. As grandes navegações têm o chamado descobrimento, né, que a gente pode abrir para essa polêmica ou não, da América, do Brasil. Então tem a colonização. Então a monarquia ela influencia diretamente nessa era dos descobrimentos, nessa colonização. Tem também a criação dos exércitos nacionais. Agora o exército ele está apoiado e incentivado pelo rei, ele serve ao rei. Inclusive, ainda hoje, de certa forma, o exército e as forças de repressão, elas estão no Estado e servem ao Estado. Essas forças elas estão aí para defender quem está no poder, né? Os marxistas alertam isso já há algum tempo, que as forças repressoras, né, polícia, exército, eles estão para ser uma repressão, né? Por isso o nome repressor, óbvio, para manter o status quo, manter, né, a situação econômica de quem está no poder e manter a situação econômica de quem está na base. Então você vê até a forma como quem está na base, né, os trabalhadores, quem mora na favela, a situação, quanto mais pobre você for, com mais repressão e violência vai agir a polícia, vai agir também, se precisar, o exército, e com menos força, com menos repressão, com mais civilidade, né, e direitos humanos, vai agir a polícia quando for tratar com a classe superior, com as classes mais ricas, né? Essa noção ela já vai nascendo aí também, e ela faz muito sentido, né? Apesar de eu não ser marxista exatamente, mas essa ideia marxista ela faz muito sentido e ela tem embasamento na realidade. A gente vê isso o tempo todo. Então quando a gente vê alguém criticando direitos humanos, ele está falando do direito de quem? Normalmente ele está falando para a polícia chegar com violência em quais lugares? É nos lugares menos privilegiados. Por isso não vai chegar assim para prender o Lula ou o Bolsonaro, se precisar. Não vai chegar assim. Com certeza não. Nem for prender algum grande empresário, não vai chegar assim. Tem uma música do Projota que fala que justiça a gente tem, mas só para quem pode pagar. Essa frase ela é muito impactante e eu acho que ela é muito válida ainda. As constituições nas cartas magnas foram influenciadas também pela monarquia absolutista, já que precisava fazer esse sistema, né? O Estado na época era associado à religião, como vocês bem viram, né? Então normalmente alguém do clero, o próprio Papa muitas vezes, que dava a coroa ao rei, né? Então era uma aliança político-religiosa. A própria Igreja Católica incentivou e apoiou esse sistema de monarquia e ajudou também a Igreja a ganhar privilégios e benefícios por estar apoiando a monarquia absolutista. Esse sistema ajudou e contribuiu para o crescimento da burguesia. A burguesia que esses comerciantes que eu citei, eles tinham poder econômico, mas não tinham poder político ainda. Mas iam buscar esse poder político, que é o que vai causar o alvoroço, vários alvoroços na verdade, principalmente a Revolução Francesa, que vai dar início à nossa idade, né, a idade contemporânea. A monarquia absolutista influenciou também não só no mercantilismo, mas também no sistema capitalista, já que era uma busca de riqueza, né, busca de lucro, e depois o capitalismo usa isso e modifica algumas coisas. A monarquia absolutista ela acabou no século XIX na maioria dos países, muito por causa das ideias iluministas, né? São ideias que o próprio nome já diz, né? Lembrar uma lâmpada ou algo assim que está iluminando, né, a escuridão de ideias que são ultrapassadas, que são vistas como ideias ruins. Então o iluminismo ele influencia em várias coisas, entre eles o liberalismo.
Já citei aqui o John Locke, que é considerado um dos pais do liberalismo. Tem o Adam Smith também. Uma das ideias mais famosas do Adam Smith é a mão invisível, né? Adam Smith prega muito mais essa parte do liberalismo econômico, né? Menos interferência do Estado na economia, que era uma visão que o regime absolutista, por ele ser absolutista e concentrado, ele interferia em tudo na sociedade, né? Interferia na política, na economia. Então a ideia do Adam Smith é justamente o contrário, deixar o mercado se autorregular, mais ou menos assim, com pouca interferência do Estado. Veio também a ideia de liberalismo político, né? Veio com desconfiança esse regime absolutista, acha que é uma concentração muito grande de poder na mão de uma figura só, na mão de uma pessoa só, e esse poder, ele acaba afetando muito as relações econômicas, as relações de existência de algumas pessoas. O Adam Smith, ele discordava muito dessa forma de política, então ele acreditava que as pessoas deveriam ser mais livres para poder fazer suas escolhas. Essas ideias iluministas e liberais, ela vai desembocar lá na Revolução Industrial, né, com o advento da máquina a vapor. Então esse crescimento econômico e forma diferente de fazer economia, que vai surgindo aí o capitalismo, ela acaba afetando na forma de governo absolutista. E aí tem alguns eventos que acabam, né, além da Revolução Industrial, tem alguns eventos que de vez vão fazer com que o regime absolutista ele deixe de ser tão influente. Esse também é um teórico muito famoso e ainda usado, não integralmente no Brasil, mas muito usado também, é o Montesquieu. Montesquieu ele propõe a divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Então teria alguém que executa as leis, alguém que cria as leis, né? Ou algumas pessoas, na verdade, e alguém que julga essas leis, né? Antes, o rei absolutista, ele fazia isso tudo, né? Ele que criava a lei, ele que executava a lei, ele que julgava essa lei. Então, às vezes, dependendo de quem ele ia julgar, ele julgava com mais punição ou menos, se fosse mais amigo, às vezes nem punia. Então, isso deixava muito mais próximo essa questão de Estado e pessoa física, né? Não é usado integralmente isso porque em alguns momentos, situações esporádicas, um poder interfere no outro, né? Então às vezes o legislativo executa, às vezes o judiciário legisla. Então, por isso que eu citei que não é usado integralmente, né? Porque na ideia do Montesquieu era assim, um faz uma coisa, outro faz outra, em nenhum momento abre essa exceção, né? E no Brasil tem essa exceção. Então essas ideias vão influenciar, essas ideias do Montesquieu influenciam a independência dos Estados Unidos, essas ideias liberais, iluministas. E os Estados Unidos é o primeiro a pôr em prática essas ideias no país. Ele é o primeiro teste, né? A primeira iniciativa de tentar romper e criar uma alternativa a esse regime. E aí deu muito certo essa independência dos Estados Unidos. Ela influencia diretamente também na Revolução Francesa, em 1789. Que a Revolução Francesa é um movimento muito da burguesia, que está insatisfeita com o que está acontecendo com a nobreza, com os impostos que a burguesia tem que pagar e sempre é cobrado dela esses impostos. Então essa burguesia ela é pensada, ela planeja, né? Essa burguesia ela planeja e faz uma revolução lá, tira o rei, depois o rei até é morto também. Acaba que a Revolução Francesa depois ela tem uma série de coisas, situações que ocorrem nela, que ela meio que se perde no movimento e vira um regime muito de caça às bruxas, né, vamos dizer assim. Mas no mais é isso, e aí a monarquia ela vai perdendo a sua importância, né, a monarquia absolutista. Depois vem a monarquia constitucional, que o rei não teria tanto poder assim. Em alguns países ainda tem monarquia, tipo a Inglaterra, mas quem manda é o primeiro-ministro, né, mais uma coisa de simbolizar, né, uma ideia, um respeito à tradição, uma ideia também mais conservadora lá na Inglaterra, mas o rei mesmo não tem poder nenhum, nem a rainha tinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar para outras pessoas, me ajuda aí a monetizar o YouTube e tamo junto, é isso aí, falou!